Você já se arrependeu de proferir palavras inadequadas? Já se envolveu em uma discussão desnecessária devido a uma expressão mal colocada? Ou já magoou alguém com as suas expressões? Se você respondeu afirmativamente a alguma destas perguntas, saiba que não está sozinho. Todos nós já cometemos erros em nossas palavras e precisamos aprender a controlar nossa linguagem. Por isso, é crucial saber quando falar e quando ficar em silêncio. Há momentos em que o silêncio se torna mais sábio e valioso do que qualquer palavra dita. O primeiro momento em que se deve abster de falar é quando se está tomado pela ira. A ira é uma emoção natural e humana, mas, se não controlada, pode nos levar a pecar. Em situações de raiva, tendemos a falar impulsivamente sem ponderar as consequências ou respeitar o próximo. Muitas vezes dizemos coisas que não refletem nossos verdadeiros sentimentos, mas que podem causar danos significativos em nossas vidas e nas dos outros. A Bíblia nos alerta sobre os perigos da ira e nos orienta a nos afastarmos dela. Provérbios, capítulo 29, versículos 11, adverte que o insensato revela todo o seu pensamento, enquanto o sábio o guardará até ao momento adequado. Em Efésios capítulo 4, versículo 26, é aconselhado a não pecarmos ao darmos lugar ao diabo em nossas vidas. Portanto, quando estiver errado, o melhor a fazer é manter o silêncio. Não reaja de imediato, evite alimentar conflitos e evite palavras duras e ofensivas. Em vez disso, respire fundo, conte até 10, ore a Deus e peça sabedoria para lidar com a situação. Lembre-se de que uma resposta tranquila pode dissipar a raiva, mas uma resposta agressiva pode acender ainda mais ira. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Outro momento em que é prudente permanecer em silêncio é quando não temos a certeza do que vamos dizer. Por isso pode ocorrer quando não possuímos conhecimentos suficientes sobre determinado assunto, quando não temos provas ou evidências para embasar nossas afirmações, quando não temos autoridade ou credibilidade para falar sobre algo e quando nossa fala não é coerente. Nestes casos, é melhor ficar em silêncio do que falar de forma equivocada, proferir mentiras ou expressar ideias desconexas. Falar sem conhecimento pode expor-nos ao ridículo, à vergonha ou ao erro. Falar sem provas pode levar a ser acusados de falsidade ou calúnia. Falar sem autoridade pode fazer com que percamos o respeito e a confiança dos outros. E falar sem clareza pode resultar em mal-entendidos ou confusões. A Bíblia nos instrui a ser prudentes e moderados em nossas palavras. Provérbios, capítulo 10, versículo 19, diz que muitas palavras podem levar à transgressão, mas quem modera seus lábios age com prudência. Tiago, capítulo 1, versículo 19, também nos encoraja a sermos prontos a ouvir. Tardios para falar, tardios para irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, quando tiver certeza do que vai dizer, mantenha o silêncio. Não fale sem pensar ou sem fundamentos. Em vez disso, ouça mais, aprenda mais, pesquise mais e reflita mais. Lembre-se de que o sábio ouve e aumenta em entendimento, enquanto que o entendido adquire conhecimento. Provérbios, capítulo 1, versículo 5. O terceiro momento em que é aconselhável permanecer em silêncio é quando se está prestes a falar mal de alguém. Expressar críticas negativas sobre outra pessoa é uma atitude que não agrada a Deus e prejudica o próximo. Isso equivale a condenar e falar mal de alguém que também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Falar mal de alguém pode ser motivado por inveja, ciúme, rancor, ódio ou vingança. É uma forma de buscar se sentir superior, vangloriar-se, justificar-se ou defender-se. E também pode assumir a forma de críticas, ironias ou ridicularizações. No entanto,
Nenhuma dessas motivações ou formas é válida ou aceitável perante Deus. A Bíblia nos ensina a amar nosso próximo como a nós mesmos e a utilizar as nossas palavras para abençoar e não para amaldiçoar. Conforme Mateus capítulo 7 nos diz, devemos ser cuidadosos ao julgar os outros, pois seremos julgados da mesma forma. E em Tiago, capítulo 3, versículos 9 e 10, é ressaltado que com a mesma boca bendizemos a Deus e amaldiçoamos as pessoas, o que não é correto. Portanto, quando sentir vontade de falar mal de alguém, é melhor manter o silêncio. Não julgue, não condene, não difame, não amaldiçoe. Em vez disso, perdoe, abençoe, elogie e encoraje. Lembre-se que a língua tem o poder de trazer vida ou morte, e quem ama comerá do seu futuro. Provérbios capítulo 18, versículo 21. O quarto momento em que é apropriado ficar em silêncio é quando você está prestes a revelar um segredo. Compartilhar um segredo mostra a falta de confiança, respeito e lealidade para quem confiou em você. Isso expõe a intimidade e vulnerabilidade da pessoa que depositou sua confiança em suas mãos. Revelar um segredo pode ser motivado por curiosidade, fofoca, indiscrição ou descuido. Pode ser uma forma de demonstrar que está bem informado, ou de enturmar, ou de compartilhar informações interessantes e relevantes. No entanto, nenhuma dessas motivações ou formas é justificável ou aceitável. A Bíblia nos ensina a sermos fiéis e discretos em nossas palavras, a guardar o segredo dos nossos amigos. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 13, é dito que o mexeriqueiro revela segredos, mas o de espírito fiel os mantém cobertos. E em Provérbios 17, 9, afirma-se que quem encobre uma transgressão busca amizade, mas quem insiste no assunto afasta os maiores amigos. Portanto, quando estiveres prestes a revelar um segredo, mantenha um silêncio. Não traia, não desrespeite, não exponha. Em vez disso, guarde, respeite e proteja. Lembre-se de que um verdadeiro amigo ama em todos os momentos e é mais chegado que um irmão. Provérbios 18, 24. O quinto e último momento em que é apropriado ficar em silêncio é quando você está prestes a falar de si mesmo. Expressar-se constantemente sobre si mesmo pode revelar orgulho, vaidade ou egoísmo. Pode ser uma forma de se exaltar, gabar, chamar a atenção, impressionar ou competir. E também pode ser uma maneira de se defender. Falar sobre si mesmo pode ser motivado pela carência, ansiedade ou arrogância. Pode ser uma forma de se afirmar, valorizar, expressar ou mostrar suas conquistas, desafios e sonhos. No entanto, antes de falar sobre si mesmo, é necessário exercitar o silêncio. A Bíblia nos ensina a sermos humildes e modestos em nossas palavras, considerando os outros superiores a nós mesmos. Em Provérbios 27:2 é dito que a outra pessoa deve louvar você e não a sua própria boca. Estranhos e não os seus próprios lábios. E em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 4, somos instruídos a não fazer nada por rivalidade ou por vanglória, mas com humildade considerar os outros superiores a nós mesmos, não olhando apenas para os nossos próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. Portanto, quando estiver prestes a falar de si mesmo, silencie. Não se exalte, não se vanglorie, não se compare, não se justifique. Em vez disso, reconheça suas limitações, agradeça suas bênçãos, elogie as qualidades dos outros e peça a Deus graça e sabedoria. Lembre-se de que aquele que se humilha será exaltado. Lucas 14, versículo 11.